Você já ouviu alguém dizer que amor é cego? Pois é, mas a verdade é que muito homem hoje não está cego, está se fazendo de cego. Ignora os sinais, aceita desculpas, engole desrespeito e ainda acha que está dando uma chance pro amor. Mas deixa eu te falar uma coisa incômoda e necessária: quando o comportamento feminino começa a corroer seu valor masculino, a queda é só questão de tempo. E não tem musculação, perfume caro ou papo de energia masculina que resolva isso. O que pouca gente tem coragem de te contar é que existem certos padrões que, se você não enxergar cedo, vão te deixar perdido, esgotado e, pior, desacreditado do amor. Não estamos falando de defeitinhos bobos ou diferenças normais. Estamos falando de verdadeiros sinais de alerta, bandeiras vermelhas disfarçadas de charme. E quanto mais você ignora, mais você se afasta da sua postura, da sua missão, da sua própria essência como homem. Nesse vídeo, a gente vai destrinchar ponto por ponto esses sinais que quase ninguém comenta, mas que destroem relacionamentos silenciosamente. E o melhor, você vai aprender, de forma direta e aplicável, como se blindar disso, sem virar um cara frio, sem virar um revoltado, mas se tornando um homem mais consciente, mais forte e mais seletivo. Porque no fim das contas, o que separa os que sofrem dos que lideram, é o quanto estão dispostos a enxergar a verdade. Possessividade e carência excessiva. Você já percebeu como certos comportamentos femininos, que à primeira vista parecem fofos ou sinal de afeto, escondem uma necessidade de controle? Quando uma mulher se irrita porque você decidiu passar um tempo com seus amigos ou visitar seus pais, o que está em jogo ali não é amor, é domínio. Esse tipo de comportamento feminino pode parecer inofensivo no começo, mas tende a crescer. E, se o homem não tiver uma postura firme desde cedo, a liberdade dele vira item de luxo. Isso não tem nada a ver com masculinidade saudável, tem a ver com perder o próprio valor masculino para agradar quem não respeita seu espaço. Com o tempo, você deixa de fazer as coisas que ama, começa a dar satisfação até quando vai respirar e, sem perceber, se transforma num refém emocional. É nessa hora que o homem precisa lembrar quem ele é. Ter uma vida fora do relacionamento, amigos, hobbies, família, é parte do seu valor como homem. Se ela se incomoda com isso, talvez o problema não seja o seu comportamento, mas a insegurança dela. E, veja bem, não é sua missão consertar alguém que se alimenta da sua ausência de postura. A missão é manter a sua essência, com respeito, mas sem se curvar. Um homem de verdade constrói relacionamentos baseados em liberdade, não em vigilância. E liberdade não significa libertinagem, significa confiança. Um exemplo prático. Estabeleça limites claros desde o início. Diga: gosto de estar com você, mas também preciso do meu tempo com os meus amigos e minha família. A mulher certa entende e admira isso. A errada vai tentar manipular com chantagem emocional. E quando isso acontece, é sinal de alerta, e talvez de que outras bandeiras vermelhas estejam escondidas, esperando para aparecer. Ela não trata bem quem considera inferior. Tem homem que se encanta com o jeito que ela o trata, carinhosa, doce, sempre sorrindo. Mas esquece de observar como ela trata o garçom, a atendente do mercado ou até mesmo os próprios familiares. E aí mora um dos maiores perigos. O comportamento feminino fora do foco do relacionamento revela mais do que as palavras. Quem pisa em quem não pode revidar, mais cedo ou mais tarde, pisa também em quem ama. Valor masculino nenhum se sustenta ao lado de alguém que desrespeita os outros. Esse tipo de mulher costuma se vestir bem, falar bonito, mas vira outra pessoa quando não está recebendo atenção ou quando algo não sai do jeito que quer. O tom de voz muda, a paciência desaparece e a arrogância toma conta. E o homem, iludido pelo tratamento VIP que recebeu no início, acaba ignorando esses sinais. Mas a verdade é clara: quem tem postura, trata bem a todos, não só quem lhe interessa. E se ela não respeita o próximo, como vai respeitar você quando a fase da paixão passar? Uma boa forma de testar isso é observar em situações simples. Chame ela para ir a um restaurante mais popular, veja como se comporta. Ou perceba como fala dos pais ou irmãos, especialmente se for algo trivial. Um homem que preza sua masculinidade precisa estar atento a essas sutilezas. Porque no fim das contas, a mulher que desrespeita hoje um estranho, amanhã pode estar desvalorizando você. E quando isso acontece, o estrago é grande. E pior, o próximo sinal pode vir disfarçado de ciúmes exagerado. Ciúmes em excesso. Ciúmes moderado é até sinal de interesse.
Mas quando vira interrogatório por causa de uma colega mencionada numa história boba, ou quando ela fecha a cara só porque outra mulher curtiu sua foto, aí já é outro jogo. Esse tipo de comportamento feminino parte de uma raiz profunda, insegurança mal resolvida. E quando o homem cede a isso, acreditando que está sendo compreensivo, o que ele realmente está fazendo é abrir mão da própria postura. E aí, meu amigo, começa o declínio do seu valor masculino. Homens fortes não vivem pisando em ovos. E é exatamente isso que acontece quando se está ao lado de uma mulher que vê ameaça em qualquer ser humano do sexo feminino. O relacionamento vira um campo minado. Você precisa medir palavras, esconder amizades, justificar olhares. Isso não é conexão, é prisão emocional disfarçada de cuidado. A masculinidade saudável não combina com desconfiança constante. Ela precisa confiar em quem você é, não em onde você está ou com quem você fala. Quer um exemplo prático? Uma mulher madura sente segurança quando você tem postura, fala com firmeza, demonstra seus limites e mantém transparência, sem abrir mão da sua liberdade. Se ela surta por causa disso, a questão não é você. É o que ela carrega por dentro. E o mais curioso, essas reações desproporcionais muitas vezes caminham lado a lado com uma ausência perigosa, a de gratidão verdadeira. Falta de agradecimento. Tem homem que paga o jantar, abre a porta do carro, resolve problemas, dá presentes, e ainda assim houve silêncio em troca. Nenhum obrigado, nenhum olhar de reconhecimento. No começo, ele até ignora, achando que é só distração. Mas com o tempo, essa ausência pesa. Quando o comportamento feminino não valoriza pequenos gestos, a relação desequilibra. Porque o valor masculino não está só em dar, mas em ser reconhecido por aquilo que oferece, com amor, tempo, energia e presença. A falta de gratidão mina aos poucos. Não é sobre esperar um troféu toda vez que você faz o mínimo. É sobre perceber se existe reciprocidade. Gratidão é um reflexo direto de maturidade emocional e de caráter. Uma mulher que não agradece hoje por um gesto simples, amanhã pode cobrar ainda mais, sem nunca reconhecer nada. E o homem que tem postura percebe isso cedo. Ele não vive esperando aplausos, mas também não se contenta em ser invisível no esforço diário. Sabe o que é pior? Esse tipo de mulher costuma reclamar mais do que reconhecer. Sempre quer mais, sempre acha pouco. Nunca está satisfeita. E esse padrão geralmente anda de mãos dadas com outro comportamento perigoso, a ausência de propósito. Porque quando ela não tem metas, nem paixões próprias, a tendência é exigir do outro aquilo que ela mesma não constrói. E aí, a conta emocional começa a chegar. Sem metas ou hobbies. No começo, pode até parecer charmoso, ela vive disponível, quer passar todo o tempo com você, parece focada no relacionamento. Mas depois de um tempo, essa falta de metas e hobbies se revela por completo. O comportamento feminino que ignora o próprio crescimento pessoal tende a sufocar o parceiro. E aqui entra algo crucial. O valor masculino cresce quando o homem caminha ao lado de alguém que também tem visão de futuro, não só quem vive à sombra da sua jornada. Uma mulher sem objetivos concretos, que não sabe o que quer, que só fala de compras, reality show ou redes sociais, dificilmente vai inspirar você a evoluir. Pelo contrário, ela começa a se apoiar tanto em você que qualquer sinal de independência vira ameaça. E aí o relacionamento vira dependência. E você, que deveria ser parceiro, se torna a única fonte de direção emocional dela. Isso cansa. E, pior, desvia o homem da sua própria rota. Masculinidade não combina com zona de conforto alheia. Quer testar isso? Pergunte para ela como se vê em 5 anos. Ou melhor, observe o que faz nas horas vagas. Se não tem nada além de te esperar ou dar uma olhada nas promoções, é sinal de alerta. O homem que quer construir algo grande precisa de uma mulher com propósito. E quando esse propósito não existe, surgem outros tipos de cobrança, como aquela expectativa insana de que você esteja disponível a cada minuto do dia. Expectativas irrealistas de comunicação. Você já passou por isso? Está no meio do trabalho, concentrado, resolvendo 1000 coisas, e de repente, uma enxurrada de mensagens. 5, 10, 15, e quando responde, lá vem, sumiu por quê? Esse tipo de comportamento feminino não é carinho, é carência mal disfarçada. E se o homem não tiver postura, acaba entrando nesse ciclo vicioso de precisar justificar cada segundo offline. Isso desgasta.
E, aos poucos, o valor masculino vai sendo corroído pela constante sensação de culpa por simplesmente viver. A mulher que entende a vida de um homem de valor, sabe que o silêncio também comunica. Sabe que presença não se mede em minutos no WhatsApp. Ela confia, não controla. Agora, a que exige resposta imediata, que se irrita se você não envia um emoji a cada hora, essa está buscando alguém que viva em função dela. E aí, não é parceria, é prisão emocional. E um homem que honra sua própria masculinidade precisa reconhecer essa armadilha antes que ela vire rotina. Uma dica prática. No começo, deixe claro que você é presente, mas tem responsabilidades. Diga, se eu demorar para responder, não é falta de interesse, é foco no que estou construindo. Isso filtra rápido quem é madura e quem está carente de atenção constante. E não se engane, essa cobrança por comunicação excessiva muitas vezes esconde outra verdade ainda mais incômoda, como o fato de que ela ainda fala demais do ex. Fala demais sobre o ex. Quando o nome do ex vira personagem fixo nas conversas, acende-se um alerta. Às vezes é sutileza. Ah, meu ex fazia isso. Outras vezes, é comparação direta. Esse tipo de comportamento feminino mostra que ela ainda está emocionalmente ligada ao passado, mesmo que diga o contrário. E o homem que ignora isso, achando que é só desabafo, está deixando a própria masculinidade ser usada como muleta para curar feridas que não são dele. Isso não é parceria, é autoajuda travestida de relacionamento. Agora, pior ainda é quando ela se irrita com o seu passado, mesmo estando presa ao dela. Cobra, investiga, reage mal a nomes, fotos antigas ou amizades femininas. Um desequilíbrio claro, onde só um dos lados precisa provar que está limpo. Esse tipo de postura revela não só falta de maturidade emocional, mas uma tendência ao controle mascarado de ciúme. E o homem que tem valor precisa entender que não é justo pagar pelo que o outro causou. Se quiser fazer um teste rápido, observe. Ela fala do ex como quem aprendeu ou como quem ainda sente. Se o tom for amargo, se houver raiva ou saudade disfarçada, a verdade é que a porta emocional continua aberta. E você, querendo ou não, está ocupando o sofá da sala de alguém que ainda vive no passado. E quando esse passado é recente, aí o sinal fica ainda mais forte. Porque talvez você não seja o começo de algo novo, mas apenas o consolo entre duas fases. Saiu recentemente de um relacionamento. Quando ela diz que terminou há pouco tempo, pare e observe. Não corra para preencher esse vazio, porque ele pode ter o tamanho exato de uma carência, não de um novo amor. Esse comportamento feminino de já entrar em outra relação sem ter processado a anterior geralmente revela fuga, não prontidão. E o homem que tem postura precisa entender que estar disponível emocionalmente é diferente de estar carente. O valor masculino se perde quando o cara aceita ser o remédio da dor que ela nem entendeu ainda. Nessas situações, é comum ela parecer intensa demais, apaixonada demais, presente demais. Parece até um sonho, mas é aí que mora o perigo. Porque quando a paixão some, a carência reaparece. E tudo aquilo que ela projetava no ex, começa a jogar em cima de você. Reclama, compara, exige, e você, que entrou como alívio, vira parte do problema. Relações iniciadas sobre feridas abertas não curam ninguém, só espalham mais dor. E o homem que lidera sua própria vida não entra em barco furado só para ter companhia. Quer uma forma prática de perceber isso? Pergunte a ela o que aprendeu com o término. Se a resposta for cheia de ódio ou vitimismo, cuidado. Se não souber responder, cuidado em dobro. Porque quem não entende o que viveu, tende a repetir. E esse padrão costuma vir junto com outro sinal preocupante, a completa ausência de amizades verdadeiras, o que diz muito sobre com quem você está lidando. Não tem amizades longas. À primeira vista, pode parecer até romântico, ela só quer estar comigo. Mas, com o tempo, isso se transforma em isolamento. Quando uma mulher não tem amigas próximas, não mantém vínculos saudáveis ou vive pulando de grupo em grupo, algo está fora do lugar. Esse tipo de comportamento feminino revela dificuldade em construir relações duradouras, e geralmente carrega por trás uma postura controladora. E se ela não consegue conviver bem com outras mulheres, o que te faz pensar que vai lidar bem com seus momentos de autonomia? Ter amizades femininas saudáveis é sinal de equilíbrio emocional. Mulheres que cultivam bons relacionamentos mostram que sabem conviver, ceder, ouvir e crescer. Agora, quando tudo gira ao redor do relacionamento,
o homem passa a ser a única fonte de atenção, desabafo e companhia. E isso pesa. Nenhum valor masculino se sustenta sendo a base emocional de alguém que não construiu nenhuma outra. Com o tempo, o que era carinho vira cobrança, e o que era presença vira pressão. Quer observar isso na prática? Veja se ela sempre reclama das amigas, se fala mal de todo mundo, se ninguém presta. Isso não é azar, é padrão. E padrão se repete. Quando ela só quer estar com você o tempo todo, não é amor, é dependência. E a dependência, quase sempre, anda de mãos dadas com comportamentos destrutivos. Como, por exemplo, a traição. Especialmente quando ela já deu esse sinal antes. Já traiu, inclusive com você. Esse é um daqueles sinais que muita gente finge não ver, mas que fala mais alto do que qualquer declaração de amor. Se ela já traiu, principalmente com você, o recado é claro, a lealdade dela é flexível. O comportamento feminino que normaliza a traição como coisa do passado ou erro que todo mundo comete revela uma falha grave de caráter. E o homem que tem postura entende que confiança quebrada uma vez pode até ser reconstruída, mas nunca sem cicatrizes profundas. Você pode tentar justificar, ela mudou, estava num momento difícil, comigo é diferente. Mas a verdade é que o valor masculino desaba quando o homem aceita ser exceção onde deveria ser o padrão. Quando uma mulher trai, ela mostra que coloca o impulso acima do compromisso. E, pior, quando ela trai com você, já inicia o relacionamento com uma quebra. Se o começo foi baseado em engano, como esperar um final diferente? Amor verdadeiro exige respeito mútuo, e respeito não é negociável. Um exemplo direto? Observe o que ela pensa sobre fidelidade. Ela considera traição algo sério ou uma besteira? Fala com arrependimento sincero ou com orgulho disfarçado de sinceridade? Se há justificativas demais, cuidado. A mesma mente que buscou você fora de um relacionamento anterior pode buscar outro, caso o brilho acabe. E quando esse brilho se apaga, a verdade começa a vir à tona. Mas aí já é tarde demais. Por isso, agora é hora de amarrar tudo o que foi dito até aqui. Então me diz, agora que você viu esses 10 sinais com clareza, quantos deles você já ignorou? Quantos você viu acontecer bem debaixo do seu nariz, mas deixou passar por medo de ficar sozinho ou por achar que ela ia mudar? A verdade é que um homem que conhece seu valor não negocia respeito. Ele não se molda ao caos. Ele lidera, com postura, com firmeza e, acima de tudo, com consciência. Se você identificou algum desses comportamentos em alguém, talvez seja a hora de rever com quem você tem dividido sua energia. E mais, será que você tem se mantido fiel à sua masculinidade? Ou tem cedido a padrões que te drenam e te diminuem? A vida é curta demais para viver tentando consertar quem não quer ser consertado. Sua paz vale mais do que qualquer aparência de relacionamento perfeito. Agora me conta nos comentários, qual desses sinais mais te chamou a atenção? Você já passou por alguma dessas situações? Vamos conversar. Sua história pode abrir os olhos de outro homem também. E se você quer continuar evoluindo, crescendo como homem, e aprendendo a se blindar emocionalmente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente fala de verdade, olho no olho, sem rodeio.